Olá pessoas, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Meu nome é Mayra, sejam bem-vindos à Egrégora da Aldeia Mística. Se você já faz parte, eu sou muito feliz. E se você está chegando agora e se a sua energia ressoar com a nossa, venha fazer parte. Vamos respirar profundamente. Vamos entrar no processo de maior relaxamento. Vamos pedir licença aos nossos anjos, guias e mentores. Que eu seja um canal da espiritualidade, que possa ser clara, límpida, transparente. Que nenhuma energia densa, nenhuma energia que não tenha ressonância com a fonte criadora, que não esteja em ressonância, se aproxime dessa egrégora. Quando a gente se promove um auto-relaxamento via respiração, concentração no aqui e agora, coloca o mundo no mundo, a gente acessa mais facilmente as energias sutis. Vamos fazer uma tiragem direcionada para o desafio atual, das pessoas que se conectarem com essa mensagem. Lembrando que, como são tiragens coletivas, não vai ressoar com todo mundo, tá? Então, se não ressoar com você, libera. Tem vários outros vídeos no canal. Não force, tá bom? Vamos lá? Vamos tirar as cartas aqui, por favor. Que as pessoas que estão aqui, o desafio que estão passando aí, se precisa ouvir a espiritualidade. Vamos lá? Por favor. No lado já tem consciência. Para quem se conectar com essa mensagem aqui, com esse desafio, existe um luto, uma situação que você se considerou perdedor, perdedora, como se essa situação que passou pela sua vida encaixa onde couber aí, tá? Se couber, Se não couber, libera. Que você sentiu que algo muito precioso, que você deu muito valor, se perdeu. E você entrou num processo de frustração, de luto, gerando inclusive uma ansiedade, um processo mental muito cansativo, de receio, de medo. E o que é essa situação? Qual o lado ali, o oculto que você não enxerga que essa situação vem movimentar no seu inconsciente? Aí vem a carta do julgamento, de saber o quê? Saber olhar para você, reconhecer você no meio da multidão, no meio da sua vida, dentro do seu contexto, e separar, fazer a separação do que ainda faz parte da sua vida e o que não deve fazer, e atender a um chamado. Existe esse chamado para você soltar tudo aquilo que não faz mais sentido, tudo que para você é desgastante, é exaustivo, e ficar apenas com o que de fato te preenche, o que de fato faz sentido para você. E isso é o que está no lado inconsciente, essa sensação de perda, de não conseguir alcançar aquela meta, aquela pessoa, aquele relacionamento, aquele lugar, aquele emprego, emocionalmente te deixou
exaurida, desgastada, né? E no oculto é justamente para o quê? Para você fazer essa peneira, passar o crivo. E o que você traz, que você já tem consciência, e o que você já tem consciência que essa situação veio te trazer é o equilíbrio, buscar um equilíbrio maior. Saber dosar, saber o momento de você investir energia, o momento de você retirar energia, o momento de você compartilhar de uma maneira leve, de uma maneira mais tranquila, né? Você percebe que essa frustração, esse luto, essa separação, seja o que for que aconteceu, você, ao passar por isso, você percebeu que em algum momento você não conseguiu manter o equilíbrio. É como se você tivesse ido com muita sede ao pote. Você criou uma expectativa a respeito dessa situação, desse contexto, dessa pessoa. Você percebe que houve um desequilíbrio ali. Você esperou demais. Você investiu muita energia em algo que você não ponderou, não tentou fazer esse equilíbrio. E qual a estratégia para lidar com esse suposto luto, essa suposta perda aqui? É trabalhar o seu mental. Parar de achar o equilíbrio entre o emocional e o racional e procurar sair, se distanciar emocionalmente, mentalmente dessa situação. Como é que faço isso? De repente você está ainda muito agarrado emocionalmente a essa questão. Sabe quando você volta e meia você começa a pensar, e se eu tivesse feito diferente? E se não fosse assim? E se Cicrano tivesse feito isso, tivesse feito aquilo? A estratégia é justamente o quê? Sai, distancia, procura olhar essa situação de longe, não como uma pessoa emocionalmente envolvida, não com o sentimento, com óculos do luto, da perda, mas como observador. Observa de longe isso, se afasta dessa situação que te gera esse emocional muito carregado, muito pesado. Vai trabalhar a leveza, vai trabalhar o equilíbrio. Procura se distanciar emocionalmente e mentalmente, porque houve um desgaste mental nisso. A sua energia, de alguma maneira, foi... Você se percebeu ali exausta, sugada, ansiosa, ansioso, né? Quando eu falo no feminino, é me referindo à pessoa, adequa a linguagem, né? Ao seu gênero aí. Então, esse autocuidado, de saber perceber que isso te desestabiliza e se afastar. E procurar outras situações que te remetem à leveza, a uma maior satisfação emocional, né? Um controle, um relaxamento mental também. E o que fica de aprendizado nisso tudo, nessa situação que você vivenciou? Qual aprendizado? Aprender a finalizar situações extremamente difíceis, recuar, aprender a ver quando algo de alguma maneira está te fazendo muito mais mal do que bem, é se desapegar das boas memórias. É como se você vai para um banquete, né? Então tem várias guloseimas ali em você, come, se satisfaz, acha interessante isso, mas aí no meio daquela situação toda ali, tinha vários pratos que te desagradaram, né? E teve um que te trouxe prazer.
Mas todos os outros não foram tão bons assim, mas teve um que foi maravilhoso. Aí você passa o tempo todo só o quê? Se apegando àquilo que foi bom, né? Com óculos de Poliana, revivendo, voltando para o passado e se apegando ao que foi bom, ao que foi bom, ao que foi bom. Só que quando a gente só se apega a isso, né, isso não é uma visão positiva. Isso, na realidade, é uma falta de uma percepção maior, de ampliar a consciência a respeito do que aconteceu. Você não para de perceber o quanto outras situações foram extremamente desafiadoras para você ali. É como se você se recusasse a olhar para aquilo que não funcionou. E aí gerando o quê? Toda uma situação de saudosismo que traz muito mais insatisfação do que satisfação para você. Então, aprender a separar. Olha, foi bom, teve momentos bons, mas com o passar do tempo, com esse afastamento, com esse luto, tudo, eu começo a reconhecer, eu me afasto, vou para um olhar de observador e começo a enxergar os sinais que já se apresentavam ali, que não eram satisfatórios, que não me traziam tranquilidade, equilíbrio. E aí, qual a situação ali, o que você precisou também olhar, né, que mexeu com você, a sensação de não ser boa ou bom o suficiente. Você desconsiderou toda a sua bagagem de experiência, todo o conhecimento adquirido, tudo aquilo que te fez estar nesse momento da sua vida, porque você já passou por inúmeras experiências, você é uma pessoa sábia, você já acumula experiências de várias outras situações, e você, por algum motivo, nesse contexto que de alguma maneira te incomoda ainda, você não se achou boa ou bom o suficiente. Você desconsiderou toda a sua bagagem em prol dessa situação, como se fosse uma relação de trabalho que você não teve o seu reconhecimento ali, a validação externa. É como se você olhasse para si e falasse: eu sou uma fraude, eu sou uma impostora. Ninguém, como se o olhar do outro não te validando, subtraísse de você todas as outras coisas que você já fez, todo o conhecimento que você já adquiriu. Entende? Se é uma relação amorosa, é como se o fato de não ter fluído como você desejou e que te criou essa perda, é como se você não fosse uma pessoa boa o suficiente, merecedora de alguém querer estar do seu lado. Então, quando fala como estratégia e vem o 6 de desafios, distancia disso aí. Tem um olhar observador e inteligente, porque você tem sabedoria para isso. Reconheça o seu poder. Reconheça o que você tem de melhor. Porque essa situação te trouxe muito desgaste. Noites de insônia. Sensação de menos-valia, né, de não ser bom o suficiente. Mas ela veio com o objetivo de fazer com que você soubesse atender a um chamado de tirar os excessos da sua vida, não deixar que o seu emocional fale mais do que o seu racional, o seu espiritual. Buscar esse amparo espiritual também, né, para poder fazer esse crivo do que me convém e o que não me convém. E também aprender a se desvencilhar de uma maneira equilibrada do que não te favorece, daquilo que não te faz bem. Está fazendo sentido para você? Deixa eu saber. Então, pode ser que essa situação que não se concretizou da maneira como você gostaria é porque não era realmente aquela idealização, talvez, que você tenha colocado.
E não significa que não irão acontecer outras, e talvez melhores do que essa. Provavelmente melhores. Vamos falar de projeção, por exemplo. Se é uma questão de trabalho, talvez dentro desse espaço você já esteja, se você faz, e você não consegue atingir seus objetivos, que tal buscar outro lugar para ir, se distanciar desse lugar e buscar outras possibilidades? Se é uma pessoa, o fato de você ter investido muito porque você acreditou no afeto que existia ali, o fato dela ter ido embora não significa que você não vá ter outras relações momentos tão benéficos como você teve com essa pessoa. Surgirão outros. Quem sabe com conexões muito mais saudáveis, né? Porque essa com certeza não foi. Porque se te deixou em noites de insônia, te gerou muito sofrimento, né? A ponto de você precisar trabalhar as questões da frustração, da perda, do luto, é porque de alguma maneira teve os momentos significativos, mas também veio te ensinar a se desvencilhar daquilo que não te faz bem e reconhecer o seu próprio poder. Reconhecer todas as experiências que você já teve, que te trouxeram até aqui. Vamos pedir um recado do Acordos Espirituais. Não vemos o caminho todo, mas à medida que fazemos a nossa parte, vamos recebendo pistas que sinalizam para onde devemos seguir. Um dia de cada vez, mas sempre. Um dia de cada vez, mas sempre. Vou pegar mais um outro recadinho aqui. Por favor, espiritualidade, já veio. Como você gostaria, é uma reflexão, como você gostaria de estar daqui a 5 anos? Trabalhando com o quê? Estudando o quê? Com quais pessoas ao seu lado? Quais pequenos passos você pode dar hoje para ajudar você do futuro a alcançar tudo isso? Quais os passos que você pode fazer hoje para que daqui a 5 anos você esteja exatamente onde você imaginou que estaria? Né? Fazendo o quê? Com quem? E estudando o quê? Então, se essa mensagem ressoou com você, a espiritualidade foi muito clara. Não fique chorando leite derramado. Entenda que esse leite que foi derramado, ele tinha um objetivo muito maior do que somente um luto. Ele queria te mostrar o seu real valor e o que já não condiz mais com a pessoa que você é hoje. Se lá no passado você se sujeitou a situações que tiraram seu poder, hoje você precisa perceber que o seu poder está em você, que você já tem sabedoria o suficiente, conhecimento para lidar com as coisas com mais leveza, com mais equilíbrio, ofertar aquilo que de fato você recebe, aprender o equilíbrio entre dar e receber. E quando você estiver no local, numa situação, numa relação, num ambiente em que essas trocas sejam desiguais e que você se coloca numa situação de muita ansiedade, de muito sofrimento, de um mental extremamente carregado, como aqui a gente tem o 10 de desafios, você aprenda a se distanciar, olhar para a situação de longe e fazer a sua análise para tirar o que não te pertence. Sejam responsabilidades que você pegou que não eram suas, seja uma doação excessiva que você fez sem receber na mesma medida, seja você negligenciar, não olhar para todos os aprendizados que você já tinha tido e usar a sua experiência para não se deixar boicotar, e entender que a vida é feita de ciclos, de fases, nem todo mundo vai te acompanhar até as últimas fases aí, né? Nós nascemos sozinhos, nós morremos
eu acredito até em reencarnação, enfim, sozinhos. E nas fases pelas quais nós vamos passando, algumas pessoas, alguns lugares, algumas situações não farão mais parte, porque você se transformou. Então, aquilo que fazia sentido ontem para você não é a mesma coisa que faz sentido hoje. Então, aprenda a encerrar ciclos dolorosos, a acalmar a sua mente, a se distanciar e buscar por caminhos mais equilibrados e mais serenos. Essa é a mensagem, espero que tenha feito sentido. Grata espiritualidade. Fiquem bem.